Olá, Shalom! Eu sou a professora Teresa Akil e neste episódio do AT com AT nós vamos conversar sobre os últimos versos de Gênesis 3, aonde efetivamente o homem começa a colher as consequências de ter comido da árvore do conhecimento. Vamos começar? Muito bem, vamos então começar a leitura e o comentário da nossa conclusão. Serão apenas 4 versos, mas alguns deles bem densos. Então, diz o verso 20. E chamou o homem o nome da sua mulher, Rava, pois era a mãe de todo vivente. E fez Javé Elohim para Adão e para a mulher dele túnicas de pele e os vestiu. E o destaque aqui que eu queria dar era realmente túnicas. Por quê? Porque essa túnica, ela é uma palavra cuja raiz quer dizer cobrir, e ela quer dizer casaco, roupa, né, manto. Mas o mais interessante é que era uma palavra que vai aparecer apenas 29 vezes na Bíblia hebraica, sendo que em poucas passagens, e nessas poucas passagens muitas vezes. E depois que ela vai aparecer em Gênesis 3, ela só vai aparecer no final do livro de Gênesis, praticamente, no capítulo 37, na história de José. Referindo-se ao quê? A túnica colorida que o pai de José deu para ele. E foi uma túnica que, inclusive, gerou todo aquele episódio de violência contra o José. Né? O José, ele acaba sendo vendido, né, para a caravana midianita. Por quê? Porque ele usava uma túnica colorida e tudo mais. Então, percebe que, mais uma vez, aqui, uma palavra, túnica, essa palavra túnica, está relacionada a um texto, ou a uma passagem, ou a um momento da história de desarmonia, de violência, né? Depois de aparecer na história de José, e ela aparece no verso 3, mas em vários outros versos, vai aparecer em Êxodo 28, 29, Levítico 8, 10 e 16, com referência à túnica do Arão e dos sacerdotes. Depois, em 2 Samuel 13, né, com referência à túnica de Tamar. E a Tamar, a gente sabe, também foi um episódio de violência, né? Ela foi violentada, depois ela é expulsa de forma assim, gritante. Então, perceba que a túnica, ou ela vai estar ligada nessa palavra túnica, efetivamente, né? Ou ela vai estar ligada à túnica sacerdotal, em Êxodo, Levítico e Esdras e Neemias, ou ela vai estar se referindo a uma túnica utilizada em situações de violência. E o interessante é que, tanto no Tamar quanto aqui, né, tem a ver com nudez, né? Tem a ver com essa questão da nudez. É bem interessante. Assim, só estou jogando esse relance para que você, de repente, se sinta aí aguçado para pesquisar um pouco mais sobre essa palavra. Quem sabe surge até, né, um ela por ela aí com essa palavra túnica. Né? Temos que investigar um pouco mais. Mas vamos lá, vamos avançar aqui, verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, e para conhecer o que é bom e o que é mal, Tov e Ra, bom e mal. E agora, para que não estenda a sua mão e também coma, né, e tome também da árvore das vidas, e coma e viva eternamente, e os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que foram tomados. Então, aqui Deus tem uma decisão, ele toma uma decisão, olha, para que o homem, né, que agora conhece o que é bom e o que é mal, não coma da árvore da vida e viva eternamente, ele está fora do jardim, ele vai para fora do jardim, né? E aqui o Rashi, ele vai comentar sobre essa frase, né? Eis que o homem é como um de nós, né? Ele vai dizer, aponta para Adão agora ser um entre os terrestres, assim como Deus, único entre os celestiais, com a singularidade de conhecer o bem e o mal, diferente dos animais. Isso é uma coisa bem interessante, né? Aqui, na realidade, o Rashi está entendendo que quando Deus fala, eis que o homem é como um de nós, ele está falando num plural majestático, como ele falou lá em Gênesis 1, né? Sobre
façamos o homem, ali o Rashi vai dizer, ó, é um plural majestático. Na realidade, toda a cultura judaica vai trabalhar nessa perspectiva do plural majestático. E aqui também, né, como um de nós, né? Então, é o rei falando, né, para sua corte, né? Então, ele vai usar no plural mesmo, né? Então, aqui essa é a perspectiva, realmente. Deus é o único dos seres celestes que conhece a totalidade do bem e do mal, até porque lá em Isaías, né, 45, verso 7, vai dizer, eu crio o bem, eu faço o mal, eu crio a paz e tudo. Então, Deus é aquele que tem o bem e o mal, né, que cria o bem e o mal, e ele é o único realmente, na perspectiva judaica, que tem essa habilidade de conhecer o bem e o mal. Então aqui é a mesma coisa, o homem ele não pode avançar esse sinal, ele não pode, simplesmente não pode, ele é humano, né? E tome também da árvore das vidas e coma e viva eternamente. E aqui o esforno, ele vai dizer que isso seria uma situação intolerável, pois viver para sempre na condição de desobediência impediria o homem de alcançar os objetivos espirituais que Deus tinha estabelecido e traçado para ele. E realmente, se o homem, teologicamente pensando, se o homem come na perspectiva que ele está, no momento em que ele está dessa árvore da vida, pode ser que não houvesse novamente uma reconciliação, porque viveria o quê? Eternamente em desobediência, em desacordo, em desarmonia com a vontade de Deus, né? Verso 24, e expulsou o Adão e fez residir a oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada inflamada que a revolvia para guardar o caminho das árvores da vida. Então, aqui o homem então é colocado para fora. No que ele é colocado para fora, querubins e uma espada aparecem para, de certa forma, guardar o caminho da árvore da vida e impedir que o homem tivesse acesso a ela novamente. Primeiro destaque aqui, o querube, o querubim. Em hebraico, querubins é um plural, né? O singular de querubins é querube. E essa palavra, querube, foi fruto do meu pós-doutorado. Muito em breve teremos um livro aí só sobre o querubim. E ele possui realmente um amplo leque de significados quando a gente pensa na história da pesquisa do querube. Isso acontece porque, na realidade, a Bíblia hebraica, nas 91 vezes, né, que esse termo querube, raquerubim, quiquerubim, né, aparece na Bíblia hebraica, ele é sempre uma transliteração do hebraico. Ele não é uma descrição. Então não há na Bíblia hebraica uma descrição do que seria o querubim. E isso gerou uma enorme discussão rabínica, uma enorme discussão teológica, pelo menos até o século XX. O início, a metade ali do século XX. Então, é como eu coloco aqui, eu queria ler, porque eu tentei sistematizar, né? Vamos lá, as mais importantes posições, pelo menos. Então, querube possui um amplo leque de significados, abarcando desde os propostos pela tradição judaica até os advindos de cognatos das línguas semitas. Essa diversificação é resultado da falta de clareza no que tange ao significado, a forma e a função do termo por parte dos escritores bíblicos. Na Bíblia hebraica, a palavra, né, querube, querubim, como eu falei, quiquerube, raquerubim, enfim, aparece 91 vezes. Tanto como um ser inanimado, estático, e aí é o querubim em cima da arca, é o querubim como adorno do templo de Salomão, seja nas madeiras, seja nas cortinas, né, seja nas paredes, enfim, como um ser vivente, com movimento, como em Ezequiel. Então, quando você vai ler sobre o querubim, você vai perceber, por exemplo, que ele vai estar agrupado em dois, ele vai estar dividido ou agrupado em dois polos. Um grupo de passagem se refere ao querubim, como um ser estático. São os querubins da Arca da Aliança. São os querubins que estão ali adornando o templo.
o santuário, né? Ou são seres, o querubim são seres realmente que se movimentam, né? São seres como o que o Ezequiel vai ver, é o de Gênesis 3, né? Então, é bem interessante, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu percebi algumas nuances. Quando você começa a agrupar as passagens, você começa a perceber algumas similaridades, né? Então, uma das similaridades, por que o querubim que se move, ou ele está em textos de poesia, em Salmos, ou ele estará no texto de Ezequiel, que é um texto pós-exílico, e no texto de Gênesis, que alguns estudiosos colocam na época mosaica, mas atualmente muitos estudiosos colocam na época exílica e pós-exílica. Então, é bem interessante essa nuance que o querubim vai tomar, né? Quando o livro estiver publicado, eu vou estar avisando aqui no meu YouTube e vocês vão entender, vão poder apreciar, né, de forma mais ampla essa perspectiva das diferenças das passagens sobre o querubim. Mas vamos aqui, né? O que eu ainda posso sistematizar para vocês? Rabi Abahu, né, 320 da era cristã, ele vai dizer que o querube, ele significa a junção de duas partículas. Primeira, que é como, e ravia, que é juventude, né, criança. Por isso que ravia, ele vai traduzir como um rapaz, como uma criança. E é daí que a gente tem um querubim como um anjo, né? Um anjinho, né? Menahem ibn Sarrug, Abraham ibn Esra, né? Isaac ben Judá Halevi, eles vão dizer que esse querube é uma figura ou uma criatura híbrida, uma imagem assustadora, uma mistura de dois seres, né? E eles estão pensando nessa perspectiva de uma figura assustadora porque teria que ser algo que botasse medo realmente no homem, e eles também estão pensando no livro de Ezequiel, onde nós temos aquele ser todo estranho, todo esquisito, né? Tá? Renan Eschler, né, esse é um rabino que há pouco tempo, acho que em 2016, ele defendeu um doutorado dele sobre o querube, e ele é uma pessoa bem assim conservadora, e ele vai dizer que então o querube, ele desde o medievo, que ele é entendido como um ser humano com asas, né? Ele é uma criatura alada, seja fantástica ou seja natural, mas ele é um homem que tem asas, tipo o homem-pássaro, é um homem com asas, né? Agora, existiu um estudioso, o Dorme, que já no século XX, ele vai pegar um empréstimo de uma língua chamada acádio, que é a língua da Babilônia, da Síria, que circulou ali na Mesopotâmia, e ele vai falar que o querube é muito semelhante ao acadiano caribu, que eram seres divinos, intercessores e defensores dos homens, e eles eram representados por estátuas. E esses seres, eles eram seres que geralmente ficavam nos palácios reais ou nos templos. E o mais interessante, eles ficavam nas entradas dos palácios e dos templos. Para quê? Para guardar essa entrada de pessoas não autorizadas. Então, o caribu, o que ele fazia? Eles eram sempre em pares, sempre dois, e esses dois caribus eram imagens gigantes, assustadoras, como eu vou mostrar para vocês, de pessoas, de seres híbridos. Então, a cabeça era de homem, mas o corpo era de animal, e ele ainda tinha asas, né? Asas grandes, de pássaros, de águias, né? E esse caribu, ele então, de certa forma, protegia esse local e ele matava quem não, de forma não autorizada, entrasse. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens assírias, então, de seres híbridos e alados que serviam de guardas, né? Acabei de falar. Então, percebe? Olha, é uma coisa linda, é uma coisa linda, né? Então, nós temos aqui, ó, o rosto de um homem, asas
né, asas e corpo de animal, né? É um ser híbrido e alado, com homem e animal. Aqui nós temos a réplica não, porque isso aqui é o original mesmo, né? Que os britânicos trouxeram né, como empréstimo da Síria, né? Então, nas escavações. Então, e eles ficavam assim mesmo, nos portões. Olha o tamanho das pessoas aqui e olha o tamanho do animal, né? Da escultura, tá? Aqui no século IX até o século VIII, essa imagem do ser híbrido e alado foi muito difundida. Aqui nós temos também peças que em marfim da Mesopotâmia, período pré-assírio, né, neo-assírio, e aonde vocês estão vendo rosto aqui de animal e esse ser, né, com patas, totalmente híbrido, né? E aqui é o mais emblemático, é muito interessante essa figura, porque é mais ou menos o que está descrito na Arca da Aliança, aonde os querubins, olha, as asas se tocam, tá vendo? As asas se tocam. E aqui é um rosto de carneiro, né? E é um corpo também de um leão, né? De um touro, de um leão, né? É um felino, né? O rabinho aqui de leão, né? Bem interessante, né? Aqui entre os hititas, então nós temos a mesma perspectiva, né, rosto de ser humano, aqui até tem dois rostos, né, de leão e de homem, porque o corpo é de um felino, é de um leão e a asa é de um animal. Aqui entre os persas, a mesma perspectiva, o rosto, né, de um animal, as asas, né, então é esse ser fantástico, híbrido, alado, né, que a gente vê muito difundido no Antigo Oriente Médio. Aqui no Irã, aqui nós estamos diante das ruínas do Portão das Nações, em Persépolis, e nós temos a mesma estrutura, né? Então vocês estão vendo como eles são gigantes. Olha a cabecinha do ser humano aqui e olha o tamanho, né? Então é o mesmo ser, pernas de touro, né? Asas, né? Isso é bem marcante, como seres que são guardiões protetores, né? Aqui na Síria, em 850, 800 a.C., e aqui pela primeira vez a gente está vendo um querube fêmea, né? Então o rosto é de uma mulher, né? É de uma mulher, o corpo não, mas o rosto é. E agora chegamos para dentro de Israel. Era muito natural que dentro de Israel esse imaginário do querube ele estivesse presente. Né? Israel é muito próximo do Egito, muito próximo daqui, né, da Mesopotâmia, um pouquinho mais para cá. Então, é natural que dentro desse território de Israel, essa terra tão pequena, mas terra de passagem importante, teríamos também esse imaginário. E é o que vimos em Meguido. Né? Em Meguido você tem aqui uma caixa, né? E ela aqui mostra o leão, mas estão vendo que tem aqui, está faltando a cabeça, mas o corpo e as asas já nos indicam, e olha aqui as asas se tocando, olha, né, em pé e asas se tocando, como nós vemos na Arca da Aliança, a descrição. Aqui mais um querube fêmea, né, então nós temos até os seios aqui, né, e ela bem junto da fertilidade, né, então aqui o querube fêmea, corpo do leão, mas a asa é de pássaro, né. Temos aqui um selo também, que foi encontrado em Meguido, e aqui o rosto é de um falcão, as asas de pássaro e o corpo novamente de um felino, né? Aqui temos uma placa cananeia também de marfim, que foi achada em Meguido, onde nós vemos, olha, o trono do querubim. Isso aqui é muito singular para nós que estudamos o querube, né? Nós temos aqui o querube, ó, tá vendo? As asas, o rosto de um homem, nós temos o corpo de um animal, e nós temos um rei sentado num trono adornado por querubins, e aqui embaixo, olha, os cabelos dos pés, ele está repousando os pés aqui, né? É bem interessante, essa é uma placa muito especial, muito especial. Samaria, capital do Reino do Norte de Israel, nós temos aqui mais um querubim fêmea, né? Então temos essa aqui é a famosérrima, né? O querubim fêmea. Nós temos aqui também uma taça com uma mulher querube, é um copo, tá? Para se beber água. E aqui não poderia deixar de colocar para vocês o selo da querida Jezabel, né? Então a rainha de Israel, uma rainha
forte, enérgica. Eu sei que a tradição bíblica não gosta da Jezabel, não tem birra com a Jezabel, né? Mas em breve terá no canal um vídeo só sobre a Jezabel. E ela, então, teve um seu anel, né? Ela mesmo teve. O texto bíblico descreve que ela pega um anel. Lembram daquele episódio da vinha de Nabote? Quando o Acabe fica triste porque o Nabote não queria vender a vinha para ele, e a Jezabel toma a frente e fala, não, peraí, você é o rei. E aí ela faz uma trama, né? Escreve cartas, sela com o seu selo. Em 1960, o Departamento de Antiguidades de Israel recebeu esse selo aqui. E ele já foi muito estudado e realmente se sabe que é o selo original da Jezabel. E aqui nós temos a figura do querube, né? Desse protetor. E é muito interessante isso. Muito, muito, muito interessante, né? A gente pensar que dentro de Israel, então, esse imaginário do querubim, na antiguidade, não era bem o que se pensa hoje. Hoje se pensa no querube como um anjo, né? Um anjo, porque nós temos todo um desenvolvimento de uma angelologia, seja judaica ou seja cristã, que privilegiou esse tipo de pensamento de um homem com asas. Mas muito antigamente, na época do Antigo Testamento, numa época muito antiga do Antigo Testamento, né, pré-exílica principalmente, a gente não pode imaginar que o querube seria um homem com asas. Porque o querube efetivamente era um ser híbrido e alado, como esses que eu mostrei para vocês. E talvez, essa foi a conclusão, uma das conclusões que eu cheguei no meu pós-doc, uma das explicações para o querube não ser explicado, né, na Bíblia hebraica é porque ele era muito popular. Ele era tão popular que não precisava, para aquela audiência, explicar o que era um querube. É que nós hoje, além de estarmos no Ocidente, estarmos muito longe da terra de Israel, estamos muito longe do tempo bíblico, efetivamente, de quando o texto foi escrito. Então, a gente hoje tem um outro imaginário, mas nem sempre o que nós imaginamos, né, foi dessa forma, né? Nem sempre o que imaginamos hoje foi como era antigamente. Antigamente, o imaginário sobre o querube era outro, né? Muito bem. 24, né? E expulsou o Adão e o fez residir ao oriente do Éden, os querubins e uma espada inflamada a que revolvia. Então era uma espada que girava em torno dela mesma. E aqui, ó, acabamos de falar do querube, olha só, né? E aqui a espada, né? Então, Rashi Hadak, para Rashi e para Hadak, né? Uma espada giratória com uma chama flamejante, com o objetivo de amedrontar e assustar o casal para que ele não entrasse novamente no jardim. Na minha perspectiva, o que amedrontava e apavorava o homem era o querube. Aquele par de querubes gigantes ali, né? A espada era só o elemento. Ó, a espada é só o elemento da guerra. Só a guerra, né? Espada é o elemento da guerra, porque o querube é o que tinha a função de proteger, de guardar, de realmente tomar uma atitude mais drástica caso o homem resolvesse invadir o jardim. Hadak vai dizer ainda, ela visava inspirar remorsos no casal. Depois que Adão sentisse remorso, o caminho seria o de arrependimento total. Uma vez que ele se arrependesse, o espetáculo assustador dessa espada giratória desapareceria e ele retornaria ao jardim de tempos em tempos, alternando entre realizar um trabalho lá, um trabalho no solo e um trabalho no solo do lado de fora. Mas isso é só uma impressão do Hadak, né? Da Atsakenin, né? A espada flamejante é uma metáfora que descreve o inferno, que é presumido como um domínio do qual o frio congelante ou o calor ardente se alternam constantemente, infligindo desconforto indescritível aos seus habitantes iníquos. Nessa perspectiva, o Darzakenin, ele entende o Éden como um local que é fora daqui. Eu vou fazer um videozinho ainda explicando algumas perspectivas sobre o Éden na cultura judaica. É muito interessante. Vamos avançar aqui, concluindo, né?
Então, os querubes, a espada e o homem e a mulher saindo fora do jardim. Concluindo, a punição pior do que ter que trabalhar árduo e parir com dor foi serem expulsos do Gan Éden e da presença de Deus. Agora, Adão e Eva estavam por si mesmos e deveriam aprender a viver e conviver com o mundo exterior. 2 perguntas. Será que conseguirão? O que acontecerá? E é exatamente isso que vamos ler em Gênesis 4. No próximo vídeo vamos começar a trabalhar o texto de Gênesis 4 do Caim e do Abel para entender o que aconteceu quando então esse primeiro casal, esses 2 seres humanos foram colocados para fora do Éden. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe com os seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você será avisado. Um abraço e até o próximo!